Olá, tudo bem? Meu nome é Natan Strapazon, eu sou professor online aqui de fotografia do Belas, não dou mais aulas presenciais, mas estou aqui para ajudar você de maneira online sobre um tema que muita gente pede antes de fazer o curso ou até mesmo nas primeiras aulas aqui da escola, né? E a dúvida sempre é, né? Qual câmera comprar? Qual câmera eu devo escolher para mim começar aí, para eu fazer o curso? Uma câmera que supre as necessidades que o curso tem como material e funcionalidades que o curso apresenta. E também qual câmera começar assim para iniciar na fotografia, né? Você pode estar um pouco perdido aí nessa decisão, que hoje em dia tem milhões de modelos, milhões de câmeras, tem muita diversidade de marcas, de modelos e tudo mais. E esse material aqui é um material de sugestões, ok? Então, a nossa ideia aqui é oferecer para você sugestões voltadas para o curso aqui do Belas, tá? Então, a ideia é que esse material ele serve para se você quer ingressar. Caso você já tenha o uso fotográfico aí, né? Você já mexe um pouquinho e tal, já tem uma câmera, não tem problema também, tá? Mas esse material é principalmente para quem está na dúvida ainda do que escolher. Nos seguintes slides você irá encontrar modelos de câmeras e lentes com as quais você pode fazer tranquilamente o curso aqui no Belas. Se você tiver qualquer outro modelo de DSLR ou mirrorless, tá? Então DSLR e mirrorless, elas têm a característica de que a lente delas é removível, tá? Então eu consigo tirar. Essa daqui, por exemplo, é uma SL3, uma DSLR, e essa daqui, por exemplo, é uma Canon RP, tá? Que sai a lente dela, ok? Então, se você tem uma câmera que faz essa funcionalidade, você pode fazer o curso tranquilamente. Existem câmeras que não saem a lente, tá? Essa daqui também é uma mirrorless, só que Sony. Deixa eu só mostrar aqui para você, provar que ela sai a lente, né? Então, sai a lente também, tá? Existem câmeras que são as câmeras semi-profissionais, que elas não saem a lente. Você também pode fazer o curso com essa câmera, mas ela possivelmente vai ficar um pouquinho atrás aí de resultado do que a gente espera no curso, ok? E se você tiver de outras marcas que não tem nesse material que a gente vai sugerir para você, como Nikon, Panasonic, Fujifilm e outras marcas também, não tem problema, tá? Se você tiver uma câmera que seja DSLR ou mirrorless, você pode fazer tranquilamente o curso, tá? A gente costuma indicar câmeras Canon e Sony, pois são as mais presentes no mercado. É a que a gente mais vê aí, tanto no mercado de usados quanto novas. Então é fácil de achar com grande variedade de modelos aí e tudo mais, e de preços também, tá? Então as indicações aí em laranja nesse material são umas indicações um pouco mais acessíveis para você poder comprar a sua câmera se você ainda não comprou, beleza? Então basicamente é isso. Se você tem algum outro modelo ou queira comprar alguma DSLR ou mirrorless de alguma outra marca que não Canon e Sony, você pode comprar que vai fazer o curso sem problemas. Mas se você quiser seguir algumas sugestões, a gente já vai passar adiante. Então tem aí dois modelos de câmera de modo geral. Então tem as câmeras que são APS-C, que são um sensor menor, então o sensor dela é um pouco reduzido, e daí tem as câmeras que tem sensor full frame, tá? Então para você ter uma ideia aqui de comparação, essa daqui, a Canon RP, é uma lente com o sensor full frame, tá? Tá vendo o tamanho do sensor ali dela? E essa Sony aqui é uma A6000, e dê uma olhadinha aqui no sensor dela. Você viu aí que o sensor ele é menor, tá? Então eu vou até mudar a tela para você ver um pouquinho melhor a diferença de tamanho. Então, ó, RP é essa daqui e Sony essa daqui. Você vê que o tamanho do sensor é menor. Isso, obviamente, a de sensor menor é mais barata e é um pouco, digamos, tem algumas diferenças entre uma e outra que a gente comenta durante o curso, tá? Se você tem condições de comprar uma full frame, né, uma câmera de sensor maior, você pode comprar, que é muito legal se você conseguir, ok? Mas se for APS-C, não tem problema nenhum, ok? Então, do lado esquerdo aí do material, eu tenho aí câmeras APS-C, então sensor menor, e do lado direito eu tenho câmeras full frame, tá? Tem uma diferença entre DSLR e mirrorless, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. As câmeras em laranja tendem a ser um pouco mais baratas nesse material, tá? Então, se você quer ir de Canon, a gente aconselha que você pegue uma T3, T5, T6, T7, ou as versões com I, tem T2i, T3i, T4i, T5i, T6i, T7i, T8i, ou até a T100, tá? Elas vão variar de preço e vão ter funcionalidades um pouco melhores ou piores entre si, mas de modo geral, elas apresentam uma qualidade de construção parecida e preços também mais ou menos na mesma margem de 2 até 5, 6 mil reais, ok? Um pouquinho melhores do que essa tem a SL3 ou SL2. Aqui na escola a gente tem uma SL3
Tem também a Canon 7D, seja Mark I ou Mark II. Mark I ou Mark II é que ela lançou uma versão e depois lançou outra versão da mesma câmera, que ela é uma câmera famosa. E também tem a 60D, 70D, 80D e 90D, que são câmeras boas também, que já tem um preço um pouquinho mais alto no mercado, ok? De mirrorless, a Canon também tem 3 modelos aí, que a gente... 5 modelos, perdão, que a gente aconselha, que é a M50, seja a versão 1 ou a versão 2 dela, a M100 ou a M200, que também tem construções um pouco diferentes, mas seguem a mesma linha. A R7 ou R10, que são lançamentos no mercado, saíram há pouco tempo, aí, no ano de 2022. E daí da Sony, que é uma dessas que a gente tem aqui, que é uma A6000, que é essa que está aqui para mostrar para vocês. A gente tem toda a linha da 6000, né? A 5100, que é um pouquinho anterior, 6,100, 6,300, 6,400, 6,500 ou 6,600, tá? A Sony também, geralmente, eu coloquei ela em laranja aí, mas ela tende a ter um preço um pouquinho mais alto, por ser uma tecnologia um pouco diferente e ser mirrorless, beleza? E daí de sensor full frame, se você tiver uma 6D Mark I, Mark II, ou até mesmo uma 5D, Mark I, 2, 3 ou 4, dá pra fazer o curso tranquilamente, são ótimas câmeras aqui, tá? E de mirrorless tem a Canon RP, que é essa que eu mostrei aqui pra vocês, a R, R3, R5 ou R6, e da Sony a gente tem a A7, a 7R ou a 7S, essas todas elas têm várias versões dela, né? Eu acho que a 7, só a 7 também tem a versão 4, então tem 1, 2, 3 ou 4, você pode fazer o curso tranquilamente com essas câmeras, ok? Falando agora de lentes, tá? Geralmente a câmera ela vem com uma lente que é de kit, tá? Que, por exemplo, no caso da Canon é geralmente essa lente aqui, que é a lente 18-55, essa primeira que está aí no modelo. E ela tem também 3 versões dessa lente, 1, 2 e 3, né? E também tem uma outra que é muito parecida, que só muda a abertura dela ali. São as 2 primeiras que estão nesse material, tá? Então essas 2 que estão aqui em laranja. Tá? As câmeras mirrorless da Canon geralmente vêm com essa terceira lente, que é a 15-45, EF-M daí. E as outras 2 lentes que a gente aconselha bastante é a EFS 10-18 ou a 17-55, ou até mesmo a 24mm, que é essa daqui bem piquititica aqui, ó. Ela é bem fininha aqui, tá? Que é a 24mm 2.8, que ela também é uma lente de um preço bem legal pelo que ela entrega, tá? Quanto às mirrorless, se você for de Sony, provavelmente você vai ter essa lente que vem no kit da Sony, que é a 16-50mm, tá? E daí a gente aconselha também para a Sony a 10-20 também, que é uma lente legal, beleza? Para lente de sensor full frame, daí vai depender muito da câmera que você comprar, se você comprar com full frame. Geralmente ela vem com uma lente de kit, tá? Então, e essa lente varia muito, não é que nem a versão APS-C, que sempre vem com essa lentezinha de kit, tá? Mas a gente aconselha de modo geral que você pegue uma 50mm, tá? É uma lente muito boa. A gente tem uma aqui, é uma 50mm 1.4, mas você pode achar na versão 1.8, que é essa lente que está aqui na direita, beleza? E daí aqui também tem outras lentes para as marcas diferentes. Então você vai reparar que a Canon EF é para sensor full frame e também serve em APS-C, mas o contrário não é verdade. As EFS geralmente não servem em sensor full frame, tá? No curso a gente fala um pouco melhor sobre isso. E a da Sony, a lente Sony FE, funciona tanto em full frame quanto em mirrorless. Em APS-C, perdão, né? E as lentes Z não entram nas Sonys de sensor full frame, que é o caso da A7, A7S e A7R, beleza? Então, se você for com algumas dessas câmeras aqui, de sensor full frame, existe uma variedade gigante de lentes, a gente colocou só algumas indicações aqui, e as lentes com certeza vão ser mais caras do que sensor APS-C, beleza? Então essa daqui é uma ideia de lentes que você pode comprar para fazer o curso. Aqui tem alguns linkzinhos, você vai ter acesso a esse material tranquilamente, se você não tiver, é só falar com alguém aqui da Secretaria da Escola que eles te encaminham alguns links com as sugestões de compras que tem na Amazon das câmeras. Todas essas câmeras já vêm com lente, o que vocês podem ver aí, e as 2 últimas ali são os 2 modelos de lente que a gente indica bastante, que é a 24mm 2.8 ou até a 50mm 1.8, beleza? E daí, cartão de memória, isso aqui é uma coisa também que você precisa para tirar fotos, tá? Geralmente as câmeras vêm com um kit que tenha cartão de memória, mas caso você não tenha câmera, você pode usar uma da escola, só que você precisa comprar um cartão de memória, ok? Então, para saber qual cartão de memória comprar, é legal dar uma olhadinha nesse material. É legal possuir um cartão de memória com velocidade de pelo menos até 80 MB por segundo, para que as fotos sejam salvas com velocidade de forma tranquila, tá? Então, a câmera dispara as fotos e
e ela precisa de tempo para gravar esses arquivos ali no cartão de memória. Então você precisa que o cartão de memória seja rápido para que ela consiga gravar essas informações. E a outra coisa que é importante é a capacidade, que é o tanto de fotos que eu vou poder armazenar nesse cartão, tá? Então a capacidade pode variar de acordo com a sua necessidade, mas a gente sugere no mínimo 16 GB, tá? Que ainda é pouco, tá? Então se você tiver condições de comprar a partir de 32, é melhor, tá? Então a gente recomenda a marca SanDisk, tá? E preferencialmente cartões que sejam SD, que é esse da esquerda aí do material, esse que está douradinho. O da direita a gente não aconselha muito, porque ele tende a esquentar bastante por ser menor, tá? Mas se você já tem esse cartão, não tem problema, não precisa comprar outro, você pode usar esse tranquilamente. E daí, para você saber qual é a velocidade do cartão e qual o armazenamento, tem também esse gráfico aqui. A velocidade vai estar nessa partezinha aqui que está em azul, então esse daqui, por exemplo, é 90 megabytes por segundo, e o armazenamento aqui vai estar nessa parte de baixo, que é 16. Nos cartões menores, você vai ver que no cartãozinho não tem a velocidade, só tem a capacidade de armazenamento. Mas na caixa, procura ver a caixa aí do cartão e conferir se te mandarem realmente a que estava na foto, e tenta ver as especificações quando for comprar com referente à velocidade, tá? Então ela fica um pouquinho mais aqui embaixo, beleza? Mas se você não tiver ainda e for comprar, compre o da esquerda, beleza? E daí aqui também tem alguns links de 16, 32, 64 e 128. A gente tem um cartão aqui, por exemplo, de 64 GB, que ele foi caro porque ele é uma velocidade muito grande, que é de 170 megabytes por segundo, que é um pouquinho mais focado em vídeo, tá? Então você não precisa exagerar na velocidade se você for usar só para foto, mas se você for usar para vídeo é bom pegar cartões ainda mais rápidos, de 170 megabytes por segundo, 200 e aí por diante, tá? A gente aconselha no mínimo 80 para fotografia. E daí, com relação às lentes, né, a gente tem aí aquele detalhe que eu comentei. Então aí tem um gráfico aí mais ou menos geral de cada lente e de cada montagem. Então o que acontece? A câmera, ela tem uma montagem aqui, que é esse anel aqui da câmera quando eu tiro a lente. Esse anel aqui, ele possui um encaixe de dentinhos que envia informações da câmera para a lente, da lente para a câmera, tá? Então, não tem como eu pegar, por exemplo, uma lente que seja EFS e colocar num mount que não é o EFS, que é o mount RF, que é o caso que eu estou tentando fazer aqui, e não vou nem forçar para não estragar. Então você precisa se atentar a esse detalhe na hora de comprar lentes separadas de corpos de câmera, tá? Então o corpo é quando eu tiro a lente e a lente é propriamente ela, né? Então você precisa tomar esse cuidado. Aqui a gente deixou os principais mounts da Canon e da Sony. Se você for comprar lentes de marcas que não são da própria marca, por exemplo, Sigma, Tamron, Make ou outras, aí a Seven Artisans, enfim, outras marcas de lente para mounts de câmeras Canon ou Sony, ou até outras marcas como Nikon, Fujifilm, Panasonic, você precisa se atentar ao mount da lente que você está comprando, tá? Então não adianta comprar e não ver qual é a montagem dela, porque dela não vai encaixar, você vai ter um problema, beleza? Então aí só para você tomar esse cuidado. E daí tem outro detalhe que é, poxa, eu compro uma câmera nova ou compro uma câmera usada? Então, quais são as vantagens, né, de cada uma? As vantagens de compra de cada uma variam equivalente a qualquer produto. Então, com qualquer produto você tem esse problema, né, do usado versus novo. Comprando uma câmera nova, você terá nota, terá garantia, suporte, estará com um produto que nunca usado, né? Então, mas apesar de tudo, vai pagar um valor maior. Então você não vai ter nenhum problema comprando novo, mas vai pagar um valor maior. E comprando usado, você não tem garantia e precisa se atentar a alguns detalhes que a gente vai abordar nesse material aqui, como o tempo de uso da câmera, a quantidade de cliques que ela teve, fungos na lente, se tem ou se não tem. E, enfim, é isso. Caso você decida por comprar usada, cuide sempre com golpes e sites ou redes sociais. Então toma esse cuidado, assim, marca um local público, não compra aí, não fala pra pessoa ir na sua casa, você ir na casa da pessoa, pode ser um pouco perigoso, tá? E pesquise bastante para saber uma média de preço. Também para não ver, tipo assim, a câmera tá barata demais, poxa, pode ser um golpe. A câmera tá num valor extremamente abaixo do que geralmente é. Pode ser um golpe, você precisa tomar esse tipo de cuidado comprando usado, tá? Então a gente não recomendo nenhum nem outro, né? A gente só tá colocando aqui os dois pontos. É óbvio que é melhor comprar nova, né? Se você tem condições, beleza? E daí vamos falar aqui do tempo de uso e número de cliques. Então, falando de câmeras usadas. Se o fotógrafo trabalhar com eventos ou esporte, é provável que a máquina dele esteja com muitos cliques, tá? Porque são fotografias que exigem que a pessoa dispare muito na câmera. Se você for usar para um hobby ou de forma amadora, esporadicamente, o número ser médio para alto pode não ser um problema. Então, o número de cliques ser de médio para alto pode não interferir muito na usabilidade sua, tá? Então,
se atente a isso. Sempre pergunta por que a pessoa usava a câmera, tá? Se o fotógrafo trabalha com books de fotografia, de produto, é provável que tenha menos cliques do que no caso de quem trabalha com evento ou esportes, tá? Porque não dispara tanto nesse tipo de situação, não tanto quanto os anteriores. Então pode ser que tenha menos cliques, faz mais sentido comprar dessas pessoas. Se o fotógrafo usava a máquina esporadicamente, provavelmente ela vai ter poucos cliques, né? Que é geralmente a grande número de câmeras usadas aí, amadoras, ela tem poucos cliques aí de uso, mas é importante, né, ficar ligado como que ela foi guardada, se ela ficou muito tempo guardada, tá? Toda máquina tem um número de vezes que o obturador pode ser acionado, que é o número de cliques, basicamente, que acontece quando ele abre e fecha. Esse número varia e um modelo pode parar de funcionar em 10 mil cliques e outro pode parar em 20 mil cliques, tá? Não tem como saber quando isso vai acontecer. Existem números aproximados de pessoas que relatam quando isso acontece, e varia de modelo para modelo. Nesse site aí que a gente vai deixar, é possível ver a média de cliques de alguns modelos, tá? Então, se você conseguir essa informação é legal, se não, tudo bem, assim, pode ser só conversando com a pessoa, tá? Então, enfim, tem câmera que dura 1 milhão, 2 milhões de cliques sem problema nenhum, tá? Então é só uma coisa a se atentar quando você for comprar, para que você saiba, comprando usado, esse problema que pode ter, tá? O obturador ele pode parar de funcionar e é um pouquinho caro para trocar o obturador de câmera, beleza? E daí outra coisa muito importante é a gente cuidar para que as lentes não tenham fungo, ou as lentes ou o sensor. Então se você for comprar uma câmera usada, sempre olha na lente assim bastante, mexe aqui na construção dela para ela dilatar quando dá zoom aqui e tal, olha nos dois lados, veja se não tem nenhum risquinho, se não tem um tipo de bolor. Eu coloquei algumas fotos aqui do que geralmente acontece quando tem fungo dentro da lente. Fungo dentro da lente é bem caro de arrumar, tá? Não compensa muito, principalmente nas câmeras que tem um valor menor e as lentes que tem um valor menor. E também tem que cuidar para sujeiras no sensor, tá? Então, o sensor, às vezes ele fica exposto muito tempo, acaba acumulando sujeira aqui dentro. E até não é aconselhável que você deixe aberto assim que nem eu deixei agora, tá? Por muito tempo, principalmente. Então, é bom sempre ter a lente aqui no lugar. Mas você tem que olhar, então quando for pegar uma câmera usada, tira bastante a foto, assim, para ver se não tem nenhuma mancha, tipo, tira foto de uma parede branca, assim, veja se não tem mancha na foto e olha se tem mancha na parede. Se tiver mancha, pode ser que o sensor esteja sujo, tá? Sensor sujo não é tão problemático quanto fungo na lente, mas também é problemático que você vai ter que mandar limpar. Então você pode até acordar com a pessoa se você vê que tem algum fungo ali para se mandar numa assistência e a pessoa pagar nesse caso, tá? Então tem só esses entraves aí da câmera usada, mas eu particularmente já comprei muita câmera usada, a grande maioria das câmeras que eu comprei foram usadas, porque compensa bastante, o preço é bem menor, né? E às vezes se a gente fica pesquisando, a gente consegue em preços mais acessíveis, beleza? Então é isso. Obrigado por ver esse vídeo aqui. Se você tiver qualquer dúvida e quer vir primeiro numa aula ou quer ver primeiro uma aula aí para depois comprar a câmera, não tem problema nenhum. O Belas disponibiliza um número de câmeras para cada turma, né? Então, pelo menos uma parte da turma reservando a vaga antecipadamente consegue usar uma câmera da escola. E essa câmera pode mudar aí de tempos para tempos, porque a gente não fala qual que a gente usa nesse momento, tá? Enfim. Fique à vontade para nos perguntar caso ficou alguma dúvida, e essas são as sugestões que a gente dá aqui para você iniciar no curso de fotografia do Belas. Espero ter ajudado e espero vê-lo aqui na escola muito em breve. Valeu, um abraço e tchau, tchau!